segurança e a saúde do trabalhador. No ar, a voz do Service. Vamos, Joyce. Só tá o bebê para sentar. Bom dia, Mossoró. Bom dia, claro, o estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Bom dia ao mundo lá fora que nos acompanha todo sábado aqui pela FM 98.7, Rádio Cidadania. Programa Universidade A Voz do SESBIT, trazendo para você todo sábado a melhor informação que possa ter acontecido durante a semana. Esse é um programa que tem 3 pilares de sustentação. É a Segura Centro de Treinamento Técnico e Profissional. A Segura é aqui na BR-304, saída para Natal, no Alto do Sumaré, Mossoró, nosso estado do Rio Grande do Norte. Na Segura, para você capacitar o seu trabalhador, deixar ele pronto para o mercado de trabalho, você liga lá no 849-8898-4382 e aí você fala com o nosso amigo Bruno. Bom dia, Bruno, para você, que você tenha aí um sábado excelente, de bons trabalhos. E se você tiver dúvida, você liga também, pede para falar com Eliseu. Eliseu é o assistente técnico lá do nosso amigo Jackson. Segura Centro de Treinamento Técnico Profissional, à sua disposição 24 horas por dia. Tem também Vitória Palace Hotel, aqui também na cidade de Mossoró. Ele fica ali na rua Lucas Evangelista de Moraes, 1100, Cidade Nova, Mossoró. E é claro que você pode fazer uma ligação no 84-3318-1491, que você não precisa ser hóspede do Vitória Palace Hotel para usufruir de todas as comodidades que se tem de oferecimento ao nosso hóspede e a você que também pode ir lá fazer o seu treinamento, porque nós temos salas que podem comportar até 800 pessoas. Vitória Palace Hotel, você também pode ligar que funciona 24 horas à sua disposição. Servindo Serviços Industriais Limitada ME. A Servindo é uma empresa brasileira atuante no mercado de petróleo e gás e oferece soluções e desenvolvimento em engenharia de produção através de serviços de instalação. A Servindo é aqui na rua Ramiro Vasconcelos dos Santos 29, ali no Abolição 3. E você liga lá 849-8882-0194 que você fala com o nosso amigo Christy Johnny, lá à sua disposição para poder lhe atender da melhor forma possível.
Temos também como apoiador desse programa nosso querido amigo Lucas, lá em Praia Grande. Lucas atende pelo telefone 11 98293 5013. E se você precisar fazer laudo de acústica, liga para lá que ele vai poder lhe atender. Blog do Laércio, meu querido amigo Laércio, ali na Paraíba, né? Berço de Ouro, também pelo 839-8822-1610. Vai falar com Laércio, faz a publicação do que você possa ter quanto interesse na área da segurança do trabalho, que Laércio publica para você. E é claro, revista digital Norminha, meu querido amigo Wilson Maioli, nos atende lá no 189-9765-2705, que tem à sua disposição também para você publicar a sua mensagem, a sua notícia dentro da área da segurança, da saúde, do meio ambiente. Fala lá com nosso querido amigo Wilson Maioli, que ele vai publicar lá a sua mensagem. E é claro, como sempre aqui eu digo, Johan Barbosa, que sempre faz a abertura desse programa, trazendo uma mensagem excelente, abrindo aqui os pelos do corpo, como também a mente. Johan Barbosa, eu digo sempre, é o nosso querido amigo da voz de veludo, né? Aquela voz suave, aquela voz que adentra lá na nossa mente, no cerebelo, fazendo com que a gente consiga entender e enxergar as suas palavras para que tenhamos muito mais do que uma mensagem, que é a verbalização daquilo que nos traz um sentimento muito doce, um sentimento que não é um doce de leite, mas que na verdade ele desce de forma leve e suave. E agora com vocês, a voz do nosso querido amigo Johan Barbosa. Manuel. Bom dia, amigo Alfredo Luiz, bom dia a todos os ouvintes do programa Universidade, a voz do SESM, que é a voz do trabalhador transmitido pelas ondas da rádio, da internet, através da Rádio Cidadania FM da 98.7, da linda e maravilhosa cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alfredo, o quadro Segurança e Saúde Física e Mental no Trabalho vem falar sobre o tema que é tratado no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo de Combate ao Suicídio, que tem como slogan da campanha a frase: se precisar ajuda, peça. Essa frase não foi concebida à toa. Em tempos de internet, onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas e distantes, se sentir solitário, desanimado, triste, não é tão incomum assim. O problema é quando essa tristeza passa a fazer parte da sua rotina diária. O suicídio tem como base a saúde mental ou o adoecimento mental. E não pense que essa situação é incomum. Eu mesmo passei por momentos que tive sinais de adoecimento mental. E algumas pessoas me perguntam, mas como assim? Os psicólogos podem adoecer mentalmente? Sim, podem. Afinal, tratar de pessoas adoecidas mentalmente podem também te adoecer. E isso é falta de fé? Falta de Deus? Não. Se isso fosse verdade, pessoas como o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, não apresentariam sintoma de adoecimento mental. É claro que a fé nos ajuda a superar os problemas. Então é falta de dinheiro? Também não. Se isso fosse verdade, pessoas como o ator multimilionário Robin Williams não teriam cometido esse ato contra a própria vida. E por que não falamos sobre a depressão, ansiedade, suicídio? Sim, falamos. Atores, comediantes, jornalistas, como o youtuber e humorista Whindersson Nunes, a cantora Paula Fernandes, o ator do Alto da Compadecida Celton Mello, que fez o Chicó, o famoso jornalista Jorge Pontual, a atriz Heloísa Perissé, Adriana Esteves, a cantora Adele, o ator americano Jim Carrey e até a nossa famosa e queridíssima Gisele Bündchen já falaram sobre o assunto. Acabar com o estigma de não falar sobre suicídio e adoecimento mental é um dos grandes tabus, e isso pode e deve ser debatido para conscientizar que tirar a vida não é normal e não resolve problema nenhum. Aliás, vai causar ainda mais problemas para aqueles que ficam. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.
Todos nós temos problemas, sejam eles financeiros, emocionais, no trabalho, com os filhos, com os pais, os amigos, com a correria do dia a dia, com a falta de dinheiro, falta de amigos, falta de um amor, de um companheiro, de uma companhia, alguém que nos escute mais. Cometer este ato não vai resolver o problema. Saiba que todos nós temos problemas e que, se você estiver passando por situações que remetem ao cuidado com a saúde mental, procure um especialista, vá ao psicólogo, procure um psiquiatra. E eu faço tratamento, faça como eu faço terapia. Então, alguns vão dizer que sou louco. Não, na verdade, eu faço tratamento para não enlouquecer com a correria do dia a dia, com as cobranças, com a vida financeira e com tudo que o mundo moderno nos exige. Saiba que, assim como diz a Bíblia, após um dia de tempestade, então verá a bonança, assim também as tribulações passarão. Então fica a dica, se precisar, peça ajuda. Assim como a música do grande Gonzaguinha diz viver, a vergonha de não ser feliz, a vida é bonita, ela é linda. Alfredo, quero aproveitar e desejar a todos um ótimo sábado especial, para todos os ouvintes que nos escutam todos os sábados, especialmente Edildo da Raimunda Nazarena, Edildo, Márcia, Carla, Isabel, e dizer que estou no Instagram, no @1010, e que próximo sábado estaremos aqui, se Deus quiser e Ele assim o quer. E vamos concluir com a bela música de Gonzaguinha. Vou deixar aqui ligado, viu? Que eu vou acessar os programas aqui, vai ser vergonha. Vou ligar aqui o. Vai, o bicho não, não? Nem vai vir ninguém, né? Ô, Johan, quando eu digo a você, Johan, a voz de veludo, você olha pra mim e dá uma gargalhada, né? Já até disse assim, eu fico envergonhado quando Alfredo fala isso. Não é não, Johan. É porque há uma verdade verbalizada em suas palavras. Você tem dentro do seu coração aquilo que muita gente precisa. É uma palavra de ordem. É uma palavra amiga. E tudo isso faz com que a gente possa imaginar milhões, mas milhões de pensamentos, igual à sua mensagem de sábado passado, quando você falou do coração. Quem é o coração? O que é que ele promete a cada um de nós? O que é que ele pode fazer com nós em momentos de alegria, momentos de dores, momentos angustiantes? Não há quem diga diferente do que eu possa sentir quando eu escuto suas palavras. E elas têm para mim esses milhões de sentimentos. Ela tem para mim, Johan, essa facilidade de entender a cada ponto, a cada linha, a cada frase que você cita. Essa música realmente ela é uma história, ela é uma envergadura naquilo que a gente ainda não tem, que é o nosso conhecimento mental. Quando ele diz viver e não ter vergonha de ser feliz, a gente não deve de forma nenhuma se esquivar de uma necessidade. Daquilo que você tem e fica envergonhado em não querer perguntar, em não querer discutir, em não querer se abrir como uma pessoa mais próxima. É claro que talvez nem todos tenham a confiança que você gostaria que tivesse. Não pode ser diferente, né, Fabiano Camilo? Bom dia, meu amigo. Não pode ser diferente. Ela tem sim esse pensamento. Quando você fala no nosso quadro, que é a saúde mental do trabalhador, isso envolve toda uma cultura literária, como também pessoal e profissional. E é assim, meu irmão Ari Luiz, que as pessoas talvez tenham essa facilidade de procurar entender
e talvez não tenha nem um pouco. A doença mental é um problema. E por ser um problema, a gente precisa cuidar e tratar. Mas isso depende de cada um de nós, Wilmar Souza. Cada um de nós que temos, a gente precisa procurar entender o que e porquê. Até onde eu possa, né, Fabiano, dizer que, na verdade, eu tenho esse problema. E não devemos nos negar, Daniel Batista. Não devemos nos negar a ninguém. Porque a saúde mental, com essa preocupação, e é claro que cada caso é um caso. Eu não posso dizer simplesmente que o caso de A é o mesmo caso de B. Não. O caso de C é diferente de A. O caso de X é diferente de Y. E a gente precisa procurar a raiz, a gente precisa procurar a causa para procurar entender. Não é tão prático também quando as pessoas conseguem se abrir conosco e a gente não tem essa facilidade, a gente não tem esse pensamento, essa cultura de poder saber ouvir. Porque é sábio aquele que sabe ouvir. E quando você escuta, você recebe esse aprendizado. Porque quando alguém senta para conversar contigo, ele conta de um fato e você acha uma resposta. E a pessoa que está com problema diz assim: obrigado, Fabiano, porque eu não pensei nessa resposta. Mas é claro, você está com um problema. Você não está procurando a resposta, porque o problema ele se torna maior no seu pensamento, na sua mente, na sua preocupação. Mas quem não tem o seu problema, é mais fácil de lhe responder. Porque a gente precisa dessas formas dentro de cada um de nós. Ninguém é tão sadio quanto pensa que possa ser. Todos nós temos alguns desvios. E esses desvios fazem parte do nosso dia a dia. E é claro que isso traz para nós toda uma concepção. E essa concepção é uma ideia. E essa ideia é o sentimento. Porque quando eu tive um AVC em agosto do ano passado, foi uma mudança radical na minha vida. E essa mudança radical foi preciso eu parar, ouvir, enxergar e dizer para mim mesmo que eu tinha um problema. Que esse problema era um AVC. Que isso no futuro iria me deixar com certas sequelas. Mas a minha preocupação naquele momento não foi esse. Foi procurar entender o porquê do AVC e aceitar. É claro, ele já tinha penetrado na minha vida. Por que é que eu tinha que fazer diferente? Eu tinha que procurar um meio de buscar a luta para poder vencer. E isso eu fiz. Fiz com grandeza. Não é à toa que eu estou aqui hoje conversando e falando para vocês que estão me ouvindo e ainda vão me ouvir. Eu tive que lutar muito. E essa luta maior foi: como é que eu vou fazer com a minha vida a partir de hoje? Se um dia antes do AVC, a minha vida era uma vida feroz. Era uma vida violenta, Jordana. Que eu não sabia como proceder e o porquê eu fazia tudo aquilo, na maioria das vezes, Jordana, sem entender. Mas era uma vida tribulada. E o AVC me fez uma transformação, que até hoje eu agradeço também. Não é porque é uma coisa ruim que eu tenha que agradecer, não. É porque ele me fez mudar pensamento, me fez mudar comportamento, me fez mudar de visão. Tudo isso. E a partir daí, que também não foi tão fácil. Não foi tão fácil você receber o diagnóstico de uma doença, que foi um câncer de próstata, que dentro do AVC passou a ser 2 problemas. Não era só um, eram 2. Como é que se resolve 2 grandes problemas dessa natureza? Se resolve com força, com fé, acreditação, tudo isso e muito mais. E agora, em março de 2025, depois de tanto conversar com as pessoas também, teve um dia que meu diretor aqui, chamado Wellington, disse:
Alfredo, por que você não escreve um livro? E eu me sentei, passei a ocupar meu tempo lendo, porque eu já estava trabalhando. A minha mente, o meu cerebelo realmente não teve grandes problemas. Tudo que estava gravado até um dia antes continuou gravado e continua até hoje o meu pensamento, como também o conhecimento. E a partir de 9 de março eu comecei a escrever essa história. Voltei lá no passado. E a minha volta no passado foi, me lembrando, a partir do dia 7 de julho, para chegar no dia 15, dia 22 e dia 29, o dia do recebimento do diagnóstico. Mais uma semana, dia 6 de agosto, o meu AVC. Que eu, depois de tanto ter ensinado às pessoas, eu acabei esquecendo de mim. Eu esqueci, porque os sintomas que vieram, eu não tive a mínima preocupação de procurar entender por que aqueles sintomas. Que tudo começou com tontura. E eu não sabia que aquela tontura é um dos itens que está lá na lista do AVC. E ele veio. Ele mandou recado muito antecipado. Uma semana antes ele me mandou recado. Mas eu não me cuidei, não tive nenhuma preocupação. Eu não parei. Minha preocupação era continuar trabalhando, fazendo algo pelo meu próximo. Mas eu também não me arrependo porque o próximo recebeu ensinamento e o próximo também me deu ensinamento. E assim, voltando ao passado, dia 7 de julho, cheguei no dia 6 de agosto e dia 9 de março eu comecei a pensar, porque tudo estava gravado na minha mente. Tudo estava gravado. E a partir daí, eu me sentava pela manhã cedo numa mesa, que é o posto de trabalho. Quando eu menos esperava, estava a hora de dormir. Porque ali eu escrevia parte da minha história, eu escrevia processos de trabalho, eu atendia meus clientes e falava com as pessoas. Passei ainda agosto e setembro acamado, nada tão fácil, mas uma vontade de me levantar era tão grande, mas tão grande, que quando foi no começo de setembro, eu já dei os primeiros passos. Fato notório. Mas isso também veio com a questão da fé. Se você não tiver fé, se você não tiver vontade própria, você não sai do lugar. Você se torna um peso para si, como também para os demais. E agora recente, por coincidência, porque eu já vinha escrevendo alguma coisa, estava falando da minha vida, porque eu tive situações lá no passado de começar a escrever história com figurinhas. E essas histórias com figurinha, eu acabei colocando isso como algo real. E essa realidade, Aldeísa, ela me trouxe esse resultado hoje. Então, para mim, eu até chamei o AVC de meu amigo. Meu amigo, o AVC. Eu sei que um dia ele vai embora. Se vai me deixar saudade, eu ainda não me perguntei. Mas já tenho dito a ele, AVC, está na hora de você procurar seu rumo. Se procurar o seu caminho. Porque você já me ocupou muito. E é conversando com os nossos ancestrais que também traz esse resultado. E, por coincidência ou não, saiu um livro. E esse livro, escrito, ele se chama Fragmentos de Mim. Fragmentos de Mim, olha só que coisa maravilhosa, que ideia. Que ideia. Às vezes eu penso e logo escrevo para não esquecer. Até os sonhos da minha noite, eu comecei a escrever. Tudo que eu sonhava de manhãzinha cedo com a mente limpa e sadia, eu me lembrava do sonho, ponto e vírgula, e descrevia isso, geralmente, um sonho dentro de uma lauda. Se escrever uma lauda, às vezes dá uma agonia se não tiver um assunto. E trouxe fragmentos de mim para contar essa história para vocês, de forma escrita. Mas eu posso adiantar aqui um pequeno spoiler do que seria esse livro Fragmentos de Mim. Ele é uma jornada de superação. Após o AVC, Fragmentos de Mim faz com que Alfredo Luiz
ele compartilha experiência que é transformadora para aquelas pessoas ainda com um pensamento sem evolução, que acredita que a partir dali vai morrer, que não vai mais servir para a sociedade. Também dizer que após sofrer um AVC, em agosto de 2024, com honestidade e sensibilidade, que foi a aceitação. Foi aceitar dizer que eu tinha um problema e que ele era meu, quem tinha que resolver era eu, não era ninguém. Eu faço isso através de uma narrativa. E essa narrativa começa falando também dos sinais que eu ignorei. Que eu não tive nenhuma preocupação de dizer o que era. Porque esse sinal estava vindo com tanta frequência. Tanta frequência, velho. Não sabia. Quando, na verdade, eu estava no hospital, passei terça, quarta, quinta, saí na sexta, 4 dias hospitalizado. E eu faço essa narrativa. Narro também a busca pelo processo da reabilitação física e emocional. Física e emocional. A emoção que a gente também precisa, em certos momentos, ter esse controle, Johan Barbosa. E eu estou falando assim, Johan, pelas suas palavras. Quando eu digo, eita, Johan, o homem da palavra de veludo. E você diz assim, Alfredo, eu fico com vergonha. Mas não, Johan. É porque você desperta sentimentos, desperta palavras. E isso me trouxe hoje fazer esse comentário um pouco diferente, que as palavras dentro do setembro, da questão suicídio, da questão depressão, da doença mental, é um problema sério que nós não temos, Johan, nenhuma preocupação em procurar um terapeuta, um profissional, em conversar com a família, conversar com as pessoas mais próximas. Eu também faço revelações, não apenas dos desafios que eu enfrentei até o presente momento, que foi 28 de agosto, mas também os aprendizados. Eu aprendi com o AVC e muito. Aprendi muito, meu irmão Valberto. Me trouxe grandes lições. Essas lições é um momento de força que a gente precisa ter, força que emerge daquilo que a gente chama de dor. A dor, na maioria das vezes, possa ser a solução de um problema. E é muito mais do que um relato médico. É um livro que é um testemunho humano na vida da gente. É sobre escutar o corpo. Ninguém pode acreditar, por exemplo, que eu fui fazer pós-graduação de fisioterapia. Para quê, Alfredo? Para entender o meu corpo, o funcionamento do meu corpo, a projeção da minha mente dentro do meu corpo. Tudo isso é uma leitura que vai emocionar cada um de vocês. Esse livro já está na editora. Acredito que ele deve ter ficado com 74 páginas. São 10 capítulos. Cada um mais emocionante que o outro. Cada um que conta uma história para você que não tem problema, para você que não se preocupa com uma doença, para você que tem um AVC, que está lutando por isso. É uma forma, é uma grandeza de você lhe entender que você não está só. Nós somos muitos no Brasil, como também no mundo lá fora. Então essas questões, ela não é particularidade de apenas uma pessoa. Ela é uma história de muitos, é de uma sociedade. Assim como acontece com a questão de um infarto, ou um outro tipo de doença, um suicídio. O AVC, ele pode lhe deixar grandes ou pequenas sequelas. Mas é uma história, é um preparo da sua vida. É uma formalidade que você deve ter para poder estar mais presente. E aqui, ó, a capa do livro,
já está pronto. E daqui a pouco ele sai. Já está à venda para quem tiver interesse, é só fazer aqui o contato desse meu WhatsApp e fazer o seu pedido, porque eu pedi apenas 100 exemplares em meio físico. E depois eu vou procurar aqui uma plataforma para poder colocar à venda na plataforma. Mas esse meu físico, para aquelas pessoas que gostam, que amam, pode receber essa dedicatória à mão que eu vou mandar para quem fizer a compra. Eu ainda não tenho o preço exato dele, mas ele deve ficar numa faixa mais ou menos de R$ 25. É um preço simbólico para uma história muito satisfatória. Além do mais, dentro desse livro tem um depoimento de um cara muito bacana chamado Felipe Fontes. Felipe Fontes é o fundador do Super AVC. Eu acho que é um dos maiores centros da América Latina. E eu digo, Vicente, Felipe, faria um depoimento para mim? Ele disse, faço. Posso até adiantar para vocês o que foi que ele disse. Ele disse que uma jornada de superação após o AVC. E é um fato de Alfredo Luiz. Está lá enquanto memória. Agora, vou parar por aqui? Não. Eu até conversei com meu grande amigo e irmão, que era para fazer o prefácio do livro. E meu irmão Valberto estava muito ocupado, graças a Deus, trabalhando, estava embarcado. Ele disse, meu irmão, que loucura, compromissos. E eu disse, eu faço o prefácio por você. E fiz o prefácio do livro. Quando eu mandei para ele, ele disse, rapaz, você não está se cuidando, Alfredo? Você está escrevendo um livro? Eu digo, é o primeiro. Porque o segundo eu já comecei a mexer, Valberto. Valberto, o segundo livro já foi para a editora. Não acredito. Eu digo, pois acredite. Porque o segundo livro está escrito. Ele chama-se Liderar é mais do que gerir pessoas e cuidar de almas em movimento. Então, são livros que têm essa personalidade da espiritualidade, do interno de cada um de nós, Fabiano, que a gente precisa. E é uma boa leitura. Já está na diagramação, também já vai para impressão. Esse livro, que ficou com uma média de 190 páginas, mais ou menos, Roberto, 190 páginas, deve ficar aí na história dos R$ 35. Também valor simbólico, porque é uma narrativa de toda a minha experiência, vivência nas empresas que eu passei, já analisando naquele passado essas questões pessoais, na época em que nosso encarregado era aquele cara de um bigode grande, um chapéu de couro, um chicote na mão, famoso capataz, Fabiano. E era assim que a gente vivia. Hoje a gente chama de CEO, ao CEO, não é mais capataz não, é o CEO. E esse CEO, que hoje a gente pode até dizer que é um cara que está acima da resiliência, porque ele leva a pancada, se entorta, depois ele volta à sua posição normal. Nesse segundo livro, é uma narrativa que eu começo falando um pouquinho das normas técnicas, as normas que moldam, que mudam o ambiente de trabalho. E a liderança, que frequentemente ela é confundida com autoridade. Liderança confundida com autoridade. É o que acontece muito. É um livro que propõe uma nova perspectiva da vivência humana. Aquele projeto, Johan, que eu tenho, né, humanístico. Consequentemente, eu compartilho uma trajetória pessoal e profissional, entrelaçando experiência real com reflexões entre saúde mental, Johan, olha só que coisa maravilhosa, e gestão de pessoas. Desafios de liderar com empatia. Se você não tiver empatia, você não será um bom líder. Você será aquele cara autoritário. Com base nas normas brasileiras, como também na minha própria jornada naquela época. E essa jornada, ela convida você, leitor, a repensar e discutir o papel do líder, Johan. Que maravilha, isso não é porque eu escrevi, não. É a sensibilidade humana que eu tenho
para tratar desses assuntos. Não como um executor de regra, aquele que é para regrar. Siga aqui, porque daqui você não pode sair. É uma forma de você procurar entender que um líder, ou talvez o CEO, ele possa ser um guardião do bem-estar coletivo. É para todo mundo, não é apenas para um. Ou venha a nós e vosso reino, nada, de forma nenhuma. É uma leitura essencial para quem deseja liderar, com propósito, consciência e humildade ou humanidade. E tem lá um depoimento também. Sabem de quem? Sabem de quem é o depoimento? Do meu querido amigo Johan Barbosa. Ele escreveu esse depoimento. Está nesse segundo livro. Esse segundo livro, que é liderar, é muito mais do que gerir pessoas. É você cuidar de almas em movimento. E aí eu me lembro do meu amigo Pedro Rosas, quando fala da engenharia de gente. Trabalhar com gente, com pessoas. E é justamente isso. E tem uma ligação muito forte com esse pensamento. É isso que a gente prevê, previne, ou o sentimento que a gente tem. Acabei me descobrindo um escritor. E eu já fazia isso há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar com uma folha de papel em branco e uma caneta na mão, para sair escrevendo algumas coisas. E assim eu já fazia quando era jovem, adolescente, escrevendo histórias, escrevendo bons momentos. Até na função que eu assumi de secretário, aprendi a escrever as atas ponto a ponto. E Fabiano, quando a gente fazia aquelas perícias, né, Fabiano, você lembra? Que tinha lá o juiz que acompanhava. Cada processo que era feito o laudo era uma história. Então contava aquele momento todo. Quem nunca teve na perícia, só na leitura já se encontrava dentro do processo. Isso teve grandes elogios, como também teve muitas pessoas que não gostavam, nem gostaram da forma como eu apresentava, sendo um assistente de um juiz ou assistente de um perito. Porque é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu me sinto muito bem. Aí você diz assim, Alfredo, que ótimo. Sim, eu já plantei árvores. Hoje eu tenho 2 filhos. E agora eu estou escrevendo um livro. Não tem um ditado que diz assim, para você ser completo, eu teria que plantar 100 árvores, ter 2 filhos, escrever um livro? Já escrevi 2. Esses 2 estão na editora. Vamos parar por aqui, Alfredo? Você precisa se preocupar com a sua saúde. Estou preocupado com a minha saúde. Mas eu preciso colocar que esses momentos que tem para concluir o dia, esperando o dia seguinte chegar, eu preciso estar com ele ocupado. Estar com ele ocupado significa dizer que eu preciso pensar. E pensar naquilo que é bom. E para mim, o que é bom nesse momento? Primeiro, continuar trabalhando. Segundo, continuar falando com as pessoas. Terceiro, me socializando nos bons momentos. Quarto, tomando 2 cervejas sem álcool. Porque anteriormente eu me sentava numa mesa, Roberto, tomava 10 uma grade. Hoje eu tomo 2. Eu acho que é mais do que normal isso. Não precisa tomar 10. 2 hoje já me resolveu, Fabiano. Não preciso mais do que isso. Mas na verdade, eu tenho uma história guardada há muito tempo. E essa história ela é muito bacana. Porque também já coloquei isso para fazer o 3º livro. E o 3º livro já está na forma. E ele chama-se Entre Cinzas e Promessas. Mas, Alfredo, o que é isso? Cinzas e Promessas, sim. E é um trabalho de uma história que ela tem uma sequência. Ela tem a primeira fase, que ela começa com 2 pessoas. É eu e minha esposa. Aí ela vai para a segunda fase, tem a família. E na terceira fase, tem uma conclusão. Mas é muito interessante. Muito interessante. E eu conto essa história num ambiente que eu gosto muito. Às vezes eu digo assim, Roberto, eu vou terminar a minha vida vivendo numa casinha criando galinha. Eu penso muito, desde pequeno, morar numa grande fazenda. E aí me veio a ideia de colocar essa história, que a ocorrência dela é
é uma fazenda muito grande, que eu ainda não comprei, mas quem sabe eu compro essa fazenda para poder realizar um sonho. Né, Johan? Sonho não custa nada sonhar. É só você sonhar que um dia ele pode sim acontecer. Então essa história tem nomes fictícios. Então ele tem o nome de Helena com Vicente, são os dois protagonistas dessa história. É um romance, seguido com narrativa, seguido com drama, porque é muito bacana você vivenciar. Agora, eu entendo como é que um autor de novela escreve uma novela. E ela é toda sequenciada dentro das suas fases, com todos os personagens. E eu digo, poxa vida, depois dos 60, acabei me encontrando como um grande escritor, que eu não sou hoje, mas eu estou me preparando para isso, já com essa facilidade que eu tenho da minha mente, a minha memória, que agradeço todo santo dia, Johan, ao grande arquiteto do universo, por me dar essa facilidade de pensar, ter um raciocínio com rapidez, e poder gerir, através de uma frase, um texto, e até mesmo escrever livros. E a partir daí, vem a segunda fase, que vai entrar uma personagem que se chama Beatriz, uma outra que se chama Clara, que tem um segredo muito grande, que esse segredo é descoberto dentro dessa discussão. E esse segredo se chama Rafael. É o segredo que existe de Clara com Beatriz, é Rafael. Que é uma história delas fora desse contexto inicial. Quando esses personagens entram, já entram com esse segredo, continua sendo um romance dramático. Continua sendo. E a possibilidade de ser uma leitura, eu vou lhe dizer, é fantástico. É fantástico. E a questão dessa sinopse que já está comigo, eu já escrevi algumas fases, comecei a escrever também, já tem uma semana. E ela já chegou aí a 64 páginas. Aí eu fico com medo assim de escrever coisa demais, para depois não ter pessoas que queiram ler demais. Mas é uma história fantástica, não tem como você não adorar, não tem como você não amar. E aí, Johan, tudo que eu escuto, eu escrevo uma frase. Até mesmo quando eu pergunto ao meu entrevistado aqui, olha, uma frase sua para deixar registrado. E algumas dessas frases estão por lá. Que talvez quem tenha colocado isso e não tenha esquecido, se ler o livro, vai encontrar a sua frase, vai encontrar aquele momento, que de certa forma está lá dentro. Lá dentro. Agora, eu era para ter escrito um primeiro livro chamado Memorial Descritivo, que aí essa história é muito bacana também, ou seja, já vai ser o 4º livro. Eu já coloquei isso aqui no cantinho, tá certo? E vou colocar isso em prática. Memorial Descritivo de Alfredo Luiz da Costa, que é uma jornada de ascensão pessoal, profissional e acadêmico. Aí aqui eu conto essa história, Johan, Fabiano, desde o momento que eu nasci, a história que minha mãe me contou, que meus avós me contaram, a história que eu tinha gravado na minha mente esse tempo todo. Mas, Alfredo, você está com mais de 60 anos, como é que você lembra de uma história de 60 anos atrás? Eu digo, lembro sim. Lembro. Lembro o dia que eu nasci, até como eu me lembro, por exemplo, eu me lembro do número do meu CPF, o número do meu RA, quando eu fiz o exército, o CPF da minha esposa, CPF da minha filha, número de documento. A minha agenda, ela é toda formatada por número. É os 4 últimos números do celular. 5883, a gente já sabe quem é. 4095, tem alguém aí que sabe quem é também. E é justamente isso. 9397 também tem alguém que sabe o que é. Tudo isso, essa história. Né, Jair Paladino? Bom dia, meu querido amigo. Então, Memorial Descritivo de Alfredo Luiz será possivelmente o 4º livro. O primeiro e o segundo já estão na editora. Como eu disse aqui, um vai ficar na faixa de 25 e o outro 35. É valor simbólico para quem me conhece, até porque é um pedido de ajuda também, para poder até custear esses valores que foram lá para a editora. Que até, sem me conhecer, para vocês terem ideia, disseram assim, Alfredo, a gente lhe ajuda a publicar seu livro. Mande o que você tem. E eu mandei
E a resposta foi o seguinte: Alfredo, muito interessante. Quando você fala do seu AVC, eu não vi ainda grandes literaturas escritas. Talvez a partir de hoje apareça que muitos de nós vamos copiar aquilo que é bom. É você descrever seu dia a dia, transformar isso num livro, Jair. É você saber que você tem um problema e você aceita esse problema. Agora, precisa ter fé, precisa acreditar e precisa dizer que você vai voltar ao normal. Agora, maior do que o Criador, não tem. Maior do que o grande arquiteto do universo, não tem. Maior do que seu filho, também não tem. Porque nós, quando você lê aquele livro que é muito ruim, no sentido de você saber que aquilo pode lhe causar mal, aí você diz, poxa vida, não sou só eu, são milhões de brasileiros. Quando a gente fala principalmente na violência, a violência urbana, a violência do dia a dia, quantas mortes, se você for analisar a guerra, como é que um homem sozinho tem tantos poderes na vida, que manda outros que seguem matar, e vão lá e matam, que é a guerra, que você vai para matar, ou você vai para morrer. Das duas, uma. Mas é exatamente essa literatura, é essa preocupação que nós temos que fazer. É esse detalhe. E Johan, digo sempre, Johan, a cada sábado eu poderia fazer um programa baseado apenas em suas palavras. É me lembrar que a vida da gente é uma história, que essa história ela se tornou uma biblioteca. Que essa biblioteca ela tem muita literatura para ser desvendada. Você só precisa ter e saber como desvendar tudo isso. Como fazer com que o acontecimento ele seja muito maior do que aquele que você pensa enquanto é muito pouco. E aí nós temos também toda uma literatura de amigos, que é o nosso pessoal lá de Areia Branca, é o Glênio, é o Tiago, o Anthony, o Nazareno, que é o Olavo, que é o nosso engenheiro de lá, é o gestor. Essas personalidades que vivem com muitos trabalhadores, que conhecemos bastante e que têm um apreço por nós. E nas visitas recentes que eu fiz, o que eu escuto é, poxa vida, essa semana eu pensei no senhor. Ah, o senhor já está de volta, estamos precisando de suas palavras. Às vezes há quem diga que eu possa ser uma pessoa muito fechada, que eu possa ser um cara que talvez não tenha empatia. Muito pelo contrário. Primeiro eu sei ouvir, eu escuto, e depois eu falo. Assim também como nós temos o pessoal de Apodi, que é o Clailton, é o Vitor, é a Ana Felícia, e aqui em Mossoró, a Érica, o Basílio. São grandes personalidades e grandes profissionais que nós temos convivência com essa turma toda. Assim como também temos em Baraúna, que é o Antônio, que é engenheiro, que é o Neto, que é técnico de segurança, que é o Ellison, que é Matheus, que é o Wendel. Então tudo isso é um pacote de estaturas grandiosas que suportam e nos suportam. Porque, na verdade, grandes personalidades não andam à sua frente, nem andam às suas costas. Eles andam sempre do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Porque quando você tropeçar e for cair, você sempre vai ter uma dessas personalidades ao seu redor para lhe sustentar. Não atrás para acabar lhe empurrando demais, ou não à frente para poder justamente colocar uma barreira no seu crescimento. Além disso, nós temos a nossa família, que é muito importante na vida de cada um de nós. Hoje eu tenho uma saúde agradável, que eu não tinha anteriormente. E é claro que isso graças à minha esposa, Maria Zanete, meu povo, que cuidou e tem cuidado muito bem. É quem faz a alimentação, é quem cuida com as perguntas, tome o remédio, tome água. Eu não tomava água na minha vida, não tomava. Hoje eu tomo direto, por essa necessidade, por essa preocupação. Então a família também, ela é muito importante na vida de cada um de nós. E a gente precisa saber e conviver com a nossa família. Talvez até suportar certos momentos. Talvez até
fazer desses momentos mas grandes momentos e exemplos da nossa vida. É o que a gente precisa. É o que a gente tem que ter. Primeiro, humanidade, ser humanístico. Segundo, fé, comprometimento com aquilo que você entende, com aquilo que você defende. É uma particularidade de cada um. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Quando aplicava treinamento, eu dizia muito, olha, a mão tem 5 dedos. São todos iguais? Não. Mas a partir do momento em que você fecha a mão, aqui, olha, você fecha a mão, eles se tornam iguais. Então nenhum de nós somos diferente de outrem. Ninguém é diferente de outrem. Ninguém. Nós temos nossas diferenças. Nós temos nosso DNA. Nós temos a nossa digital, que não é igual. Mas nós somos humanos. E por sermos humanos, a gente tem possibilidade de errar, como também possibilidade de acertar. Quando você descobre os grandes gênios que tem num programa de televisão, um menino tão pequeno, com a inteligência daquela de dar inveja. Mas essa inteligência, ela só pode sair para 2 ambientes. O ambiente do bem, o ambiente do mal. O ambiente do bem é aquele que se torna cientista para trazer e procurar a cura para a sociedade. E o do mal é aquele que vai produzir armas, principalmente química, para poder matar a própria sociedade. Concluindo tudo isso, o que é que eu quero dizer? Que cada um de nós temos o nosso problema. Que cada um de nós é quem devemos começar a tratar o nosso problema. Cada um de nós precisa entender e poder se apresentar a uma sociedade. E que essa sociedade, bom dia Ivan Cunha, e que essa sociedade, ela é compatível com a vida de cada um de nós. Ela é compatível. Ela não é exacerbada da forma como alguns fazem, alguns produzem. Não é. A gente não tem como ser diferente. E isso é um grande momento, Araújo. É um momento que é de cada um de nós. Então, Johan, as suas palavras hoje, quando você traz na abertura falando do Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, isso me trouxe nesse momento, principalmente quando eu tinha acabado de ouvir a mensagem de que Humberto não vinha hoje. Eu digo, não tem problema. E quando você me relata Setembro Amarelo, a questão da tristeza, a questão da depressão, as questões da saúde mental. E você coloca, Johan, parece que foi de propósito a música de Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso é o que compete a cada um de nós. Eu nunca vi música escrita para a nossa sociedade do futuro. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Não tenha vergonha de conversar com as pessoas, não tenha vergonha de se expor no momento em que você, primeiro, confie em você e de você faça o exemplo. Seja empático e procure ver o que é que a sociedade tem de pensamento, bom e ruim, e que você possa filtrar. E que essa empatia, ou mesmo você sendo esse líder, esse gestor, não gerindo as pessoas, mas gerindo o movimento da alma, que é o título do segundo livro. Liderar não é gerir. Liderar é você estar presente na alma do próximo, no movimento dessa alma com o pensamento dele. Porque assim a gente consegue ser bem visto, orientado e amado pelos outros. O quanto é bom vivermos unidos e vivermos em união. O quanto é bom nós estarmos tão bem conosco mesmo, porque na verdade é um assunto que é muito emocionante, esse assunto de hoje. Principalmente para mim. Principalmente para mim. Falar do meu AVC, falar do meu CA, falar dos livros que foram escritos, falar dos livros que ainda vão sair.
e que a ideia para nós é muito boa. E ela nos traz muitos comentários bons. Poxa vida, Alfredo, você escreveu o livro sim. Eu acho que agora atingi aquele ápice, né? Você planta 100 árvores, você tem 2 filhos, você escreve 2 livros. E eu não escrevi só 2. Vai ser 4. O primeiro e o segundo, como falei, já está na editora. O terceiro já está iniciado. E o quarto já existia, que deveria ser o primeiro. Mas vai ser o último. E vai ser muito bom, porque ele vai falar, Valberto, daqueles momentos que eu já tinha lhe comentado. É a minha história, com aquela história das empresas, a história da segurança do trabalho, as histórias que são essenciais naqueles momentos de grandeza de discussão, de reuniões, como também daquelas cipates famosas. Toda essa realidade promissora para cada um de nós. E aqui, primeiro, agradecer a Deus pelo bom momento de hoje, que foi um momento de reflexão. Parece até que foi um podcast, né, meu povo? Mas foi exatamente isso. Me senti muito bem. E, Johan, suas palavras, mais uma vez, sem ser repetitivo, elas foram, assim, avassaladoras de boas nesse momento de hoje. Sinta-se honrado quando disser, Johan, meu querido amigo psicólogo, da voz de veludo. Porque é uma voz que realmente você deve trabalhar com muita gente, mas você não sabe ainda machucar as pessoas. A sua voz fala por você. Meu muito obrigado a cada um de vocês pelo dia de hoje, por me escutar e aqueles que ainda vão escutar sobre esse depoimento, depois da palavra do meu amigo Johan. Bom final de semana e até o próximo sábado.